Conseguido, a gente. Opa, Começou, né? Olá, começou. pessoal. Começamos aqui mais uma live, mais um encontro sobre diálogos abolicionistas. Quero primeiramente pedir a Xangô, pedir a Yansan que nos ampare, que nos proteja, que nos dê justiça verdadeira, humana, democrática, que nos dê proteção. A gente está num momento de assustador incremento da violência contra a população negra, a população indígena, contra todas as pessoas que são de grupos historicamente discriminados, corpos ilegais, corpos vistos como imorais, corpos vistos como não pertencente, né, à nação brasileira. Então, é essencial começar essa live pedindo proteção e pedindo justiça de verdade. Quero também dizer que a gente começou, né, esses encontros abolicionistas aí, abril, mês de maio, com a nossa querida Esther Rufino, que veio aqui falar com a gente. Passamos pela Vilma Reis, um grande diálogo, e hoje a gente está aqui com a grande irmã, companheira, camarada, amiga, Matusa Sankofa, que está aqui hoje para nos ajudar a pensar, problematizar algumas questões, né, sobre a abolição inacabada, fazendo esse diálogo abolicionista para quê e para quem. E quero aqui também publicamente já declarar o meu carinho e meu afeto pela Matusa e, ao mesmo tempo, agradecer, né, a sua generosidade, Matusa, de abrir sua agenda para vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão essencial, que ultrapassa o mês de maio, né? Porque nossas vidas são marcadas e atravessadas todos os dias, todos os anos, historicamente, né? E aí, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Dina. Queria agradecer também você, na verdade, pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar falando com você, essa mulher tão poderosa, potente, que tem construído aí possibilidades de uma nova sociedade. Então, para mim é uma alegria, é sempre uma aula estar junto com você. E é isso, obrigada pelo convite. Matusa, queria começar então você falando um pouco de você. Quem é Matusa, né? Quais os seus deslocamentos geográficos, existenciais, né, nessa caminhada, nessa travessia, o que você faz, como que é aí as suas experiências. Acho que a gente começa falando de você, porque eu acho que é muito importante, né, demarcar esse espaço, né, mostrando para as pessoas quem a gente realmente é, de onde a gente veio, o que a gente faz, como que a gente se posiciona no mundo. Isso assim, num momento político como esse, de silenciamento, de total matança no sentido, né, real da palavra mesmo, né? Tivemos aí Jacarezinho, estamos agora nesse mês de maio com 15 anos dos crimes de maio. Eu acho que é essencial a gente se posicionar e falar da gente, sim, do que a gente constrói, né, de mudança na sociedade. E você é essa pessoa que eu admiro tanto. Então, eu queria começar fazendo essa pergunta. Pois então, Dina e todas as pessoas que estão aí acompanhando a live, eu sou Matusa Sankofa, mineira, de uma cidade chamada Itabira, interior de Minas, fica a 100 quilômetros da capital, Belo Horizonte. É a cidade de Carlos Drummond de Andrade, infelizmente, da Vale. É, eu me recordo que eu vivi em Itabira até os 14 anos de idade, né? E aí eu me recordo de como que é viver naquele lugar, uma cidade que o tempo inteiro está sendo destruída pelo capitalismo, a natureza sendo destruída e, e a interferência mesmo do minério com aquelas vidas, e a única possibilidade de sobrevivência é destruir o lugar onde a gente nasceu, a única possibilidade posta aí pelo sistema, né? E aí eu disse que eu fiquei em Itabira até os 14 anos, porque com 14 anos a minha família, à época, descobre a minha orientação sexual. Na época eu me entendia enquanto um corpo gay, e aí me colocam para fora de casa e eu resolvo ir para Belo Horizonte, é, que é a capital de Minas, e ali começa
várias violências atravessando o meu corpo, né? Que é esse lugar da institucionalização que o Estado prepara para algumas corpas específicas, né? Para corpas LGBTs, para corpas trans, pretas. E aí eu vou para Belo Horizonte, fico alguns dias na rua, depois o Conselho Tutelar me pega e me levam para um abrigo para que tinham crianças e adolescentes menores de idade. E aí, nesse abrigo, eu começo a perceber uma realidade. Ô, Dina, você espera só um minutinho, porque não está conectado o carregador aqui, eu vou ver a tomada. Desculpa. Tá. Ai, porque senão eu fico sem bateria aqui, Kai. Acontece comigo sempre isso também. Sim, eu esqueço e eu tô o dia todo na rua, sem lugar para carregar. É, E aí eu vou para Belo Horizonte e entro para essa instituição e eu começo a perceber a ausência e a presença do Estado, né? A presença nesse lugar de aprisionar, de superproteger um adolescente e a ausência no lugar de não existir políticas públicas que preparasse a minha corpa para o momento de saída daquela organização, daquela instituição, né, na verdade. E aí eu começo a perceber também a ausência de cuidado com a saúde das pessoas. Eu lembro que a prática de sexo era muito recorrente no abrigo, inclusive situações de violência com outras pessoas que estavam ali, violência com o meu corpo, com o corpo de outras pessoas LGBTs, e que não existia nenhum cuidado em relação a isso. Nem cuidado para reduzir os danos, que é com o que eu trabalho hoje, que o que seria isso? Disponibilização de preservativo, uma conversa mais sincera e aberta em relação aos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva, uma responsabilização em relação à inclusão na política de educação também. E aí eu sempre fui uma pessoa que questionou muito as coisas que estão postas e tudo que é entregue, assim, sem um debate, sem uma construção mais coletiva. E aí eu comecei a questionar a coordenação da instituição sobre essas coisas e usando relatos da minha experiência e da minha vivência dentro daquele espaço para garantir que a gente reduzisse os danos de viver num espaço como aquele, que você não podia sair, que você não conseguia acessar o centro de saúde sozinha. E aí eu fiquei lá nesse abrigo por 4 anos e meio, até eu completar 18 anos e 6 meses, e aí eu percebo depois uma outra realidade que está posta para pessoas pretas que já são adultas. Que aí eu saio dali e o que me espera é a rua. Então eu volto para a rua, e aí a gente tem aí equipamentos da assistência social para acolher as corpas, mas são equipamentos que são extremamente sucateados, onde não tem também uma intersecção de políticas que vão incentivar e trabalhar a autonomia e a independência dos sujeitos. E aí eu passo um período na rua, entre rua e instituições de acolhimento da assistência social, e sempre questionando, então, sempre procurando movimentos dentro da minha realidade. Então, eu entro para movimento de pessoas em situação de rua, de Minas, depois entro para o movimento nacional e começo a trazer questionamentos de por que os abrigos eram daquela forma, por que um abrigo tão grande para 500, 600 pessoas, e não a gente ter serviços menores, com menos pessoas, mais profissionais, para conseguir acompanhar efetivamente as pessoas no caso a caso, e eu começo a questionar isso em instância de construções mais coletivas, e aí me oferecem um emprego pouco tempo depois para trabalhar com redução de danos. Aí que eu conheço a redução de danos,
E aí vale eu dizer também que nesse período é, eu fiz uso de drogas, então eu sou uma pessoa que sou usuária de drogas, passei pelo sistema prisional, porque ali na rua a única possibilidade de sustento mesmo, ou é você catar do lixo, ou é depender da boa vontade das pessoas te ajudarem, ou você comete pequenos delitos, né? Porque o mercado de trabalho não está preparado para te receber. Você não tem um CEP, então as pessoas não te contratam, porque quando você vai chegar no lugar, o seu endereço é um abrigo. As empresas não contratam pessoas que estão em situação de rua. E aí eu fui presa, porque eu tinha uma relação com uma pessoa que era do tráfico, e aí eu fui presa, inclusive, injustamente, porque eu nunca trafiquei, eu já cometi pequenos delitos aí pela vida, para sobreviver, para comer, para ter o básico, que era alimentação e água. Eu estava falando ontem com meu companheiro, Dina, de eu lembrei, ontem a gente saiu para jantar, e aí eu olhei para uma poça de água na rua e lembrei de vezes de madrugada que eu andava pela cidade e não achava lugar para tomar água, e que eu já tomei água tipo da poça, do chão, para não ficar com sede. E, e é isso, a gente vai percebendo que o Estado o tempo inteiro impossibilita que a gente tenha acesso a uma vida com dignidade. Na rua não tem água potável, não tem banheiro público. Então, como que a gente sobrevive num espaço desse? É uma luta diária para resistir. E aí eu recebo esse convite para trabalhar num programa de BH que chama Programa BH de Mãos Dadas contra a AIDS, onde eu fui trabalhar com pessoas LGBTs que estavam na prostituição. Ali em Belo Horizonte a gente tem a Rua Guaicurus, que eu acho que é da América Latina a rua que tem mais pontos de prostituição. Então, tem os hotéis, cabines, cinemas, e são, em média, 5.000 pessoas trabalhando por dia ali com trabalho sexual. E aí eu entro para esse projeto atendendo pessoas, levando e ofertando um cuidado, encaminhamentos e construção de rede para pessoas que até então eu convivia na rua do outro lado da moeda. Pessoas que eu via na madrugada, as travestis, que eu sempre fui acolhida também pelas travestis. Tanto as travestis na rua, eu tenho duas grandes amigas que eu sempre que possível gosto de homenageá-las, que é a Alexia e a Carlinha, que são duas travestis da minha idade. A Alexia eu conheci no abrigo de menor de idade, a gente leva amizade até hoje, e a Carlinha na rua. Então elas tinham ali a maloca delas na Praça da Boa Viagem, em BH, e era onde eu passei boa parte da minha vida, era onde eu era acolhida, era onde elas me ensinaram como sobreviver na rua. E aí eu começo a trabalhar com as pessoas nesse programa BH de Mãos Dadas, com redução de danos em relação às práticas sexuais, então, com cuidado da saúde sexual. E aí eu começo a trabalhar nas noites e nesses lugares de prostituição. E aí, pouco tempo depois, com esse trabalho, eu começo a perceber que não dava para separar o cuidado com as pessoas que estavam nos trabalhos informais, as pessoas que estavam na rua, que estavam no trabalho sexual, sem a gente discutir a questão de droga e ofertar cuidados também em relação ao cuidado do uso mesmo, né? O uso mais seguro, a redução de danos para os usos também. E aí eu começo a trazer isso para a gestão desse projeto e a questionar por que, que a gente fazia isso de forma separada e não, porque a gente não debatia isso dentro desse projeto, sendo que era a realidade que estava posta ali e que ninguém ia ofertar um cuidado sem juízo de valor, um cuidado a partir do outro, a partir do desejo do outro. E aí me convidam para entrar para um outro trabalho no CAPS AD, no CAPS Álcool e Droga, que ali eu começo a trabalhar com pessoas que também eram do meu dia a dia. Então, pessoas que moravam no abrigo que eu morei, pessoas
que eu conhecia da rua mesmo, eram pacientes desses CAPs. E eu comecei a trabalhar com redução de danos também para o uso de drogas e fiquei por um tempo é, nesses dois espaços, assim. E aí esse lugar a porta de saída para esse lugar de ser vulnerabilizada, porque eu não considero que eu sou uma pessoa vulnerável, eu me considero muito forte, inclusive, por ter sobrevivido, por ser sobrevivente de esses atravessamentos que esse sistema racista, machista, transfóbico que o nosso país tem aí imposto. Eu considero que eu sou vulnerabilizada por esse Estado quando ele não pensa. Na época eu achava que ainda era sobre inclusão, que não incluía o meu corpo dentro da sociedade. Hoje eu já acredito numa coisa diferente, que eu não quero ser incluída numa sociedade machista, numa sociedade racista, transfóbica. Eu acho que a gente tem que construir outra sociedade, outra, sabe? Com teorias, com ensinamentos, com construções que a nossa ancestralidade sabe muito bem que o tempo inteiro é apagada, né? Apagada por esse sistema que, dentro da academia, por exemplo, a única as teorias todas que são ensinadas são teorias brancas, criadas por homens cisgêneros brancos, e que nunca vão acolher e trazer os conhecimentos de corpos como a nossa, né, de mulheridades pretas, de LGBTs. E aí eu trabalho nesse projeto e começo a questionar, inclusive dentro do serviço, por que que o único tratamento, a única possibilidade que tinha de pensar o cuidado para as pessoas usuárias era a abstinência das pessoas que são usuárias de droga. E, rapidamente também, com toda essa vivência, você percebe que a questão maior em relação a pessoas que fazem uso de substância não é a substância em si. Uma pilha de cocaína aqui no meu quarto não vai alterar nada na minha vida. A não ser que eu caia de cabeça em cima, de nariz em cima, mas mesmo assim passa. E aí eu começo a perceber que a gente poderia ofertar cuidados a partir do que o outro estava trazendo, a partir do que é a perspectiva da redução de danos, que é a construção não só da abstinência, e é uma construção que enxerga um todo também, enxerga a conjuntura política que a gente vive, que isso interfere, porque é um plano que está posto aí, a guerra às drogas. Que a guerra às drogas, não existe guerra a um objeto, né? Uma guerra a um objeto está perdida, porque se eu for lutar aqui com o meu copo, eu jogo ele no chão, ele se quebra e eu ganhei a guerra. A guerra é específica com corpos e corpas específicas, pessoas pretas, LGBTs, periféricas, pobres deste país. E aí eu começo a entrar para movimentos também nacionais e participar de outros espaços é, da sociedade civil como forma de trazer as questões das pessoas que eu convivia no dia a dia, que estavam ali na ponta e que às vezes não conseguia se organizar para estar nos espaços, que não tem acesso. Se está na rua, você não tem acesso à internet, você não tem acesso à água potável, quem dirá a internet, ou quem dirá pensar em construções para o coletivo, sendo que todos os dias você tem que pensar em sobreviver, em conseguir comida para viver aquele dia. E aí eu começo a ir para esses espaços, eu escrevo um projeto, porque do lado do campus que eu trabalhava tinha um parque que chamava, os usuários apelidavam aquele lugar de Parque dos Monstros, e era um parque público, arborizado, e que as pessoas faziam uso ali. E aí eu comecei a adentrar para esse lugar que nenhum profissional de saúde entrava, e eu comecei a ir, conversar com as pessoas, e falar que as pessoas podiam tomar banho no CAPS, podiam comer. Comecei a frequentar aquele lugar e conviver com as pessoas, e a desmistificar esse lugar também do monstro. Porque quem são esses monstros que as pessoas estavam dizendo?
os seres humanos que ali viviam. E aí, como que eu começo a discutir isso? Através de dizer assim, gente, a gente está num parque arborizado. Então, ninguém aqui está fazendo um uso abusivo. Está todo mundo fazendo um uso recreativo. A gente está num parque, um espaço público da cidade, que é para lazer. E aí, através dessa construção, muita gente começou a acessar o serviço o CAPS do lado para fazer tratamento. E eu comecei a fazer roda ali dentro, o serviço do consultório na rua. Começou a fazer festa junina, ir para lá e confeccionar, fazer oficinas com a galera. E aí aquele lugar foi tendo uma outra característica que é sobre vida, que é pegar. Foi uma experiência de hackeamento de um serviço público que, é, que sendo hackeado através de um corpo que viveu essas realidades, um corpo que tinha uma empatia mais próxima com as pessoas que estavam ali, a gente conseguiu levar mais vida para um lugar que era Parque dos Monstros e que depois deixou de ser Parque dos Monstros e continuou sendo o que era só um parque de pessoas, um parque para lazer. É, e aí é isso, aí eu perco o trabalho, como que é a vida para algumas corpas específicas, né? Porque a única forma também de não estar vulnerabilizada é sempre trabalhando e trabalhando duro para pagar as contas, para pagar aluguel, para comer. E aí esse projeto, a gente sofre um ataque à redução de danos que tem sido sofrida desde a eleição da pessoa que ocupa a cadeira presidencial, e aí eu perco o trabalho. A redução de danos sofre um ataque em Belo Horizonte. Hoje já conseguiram restabelecer esses projetos, mas eu perco o trabalho e fico muito desesperada. Gente, o que que vai acontecer? Trabalho mês a mês, um mês para sobreviver o outro, e aí eu entro em muito desespero e resolvo vir para São Paulo procurar trabalho aqui. Uma travesti amiga, minha, Márcia Marci, que hoje ela é minha mãe travesti, que a gente tem dentro da comunidade trans, pessoas trans que estão há mais tempo no processo de transição, que adotam outras pessoas, tendo em vista que, por que esse lugar de construção dessa possibilidade de família? 90% das pessoas trans, das travestis pretas igual a mim, são expulsas de casa entre 13 e 14 anos de idade. A única possibilidade de trabalho que a gente tem não é regulamentada. Então, é a prostituição ou o tráfico de drogas, o que não traz estabilidade, não traz segurança nenhuma. Hoje eu falo isso num tom de denúncia, mas de revolta, com ódio um pouco mais organizado do que há um tempo atrás, mas é difícil assim, ser esses 10% que está no mercado de trabalho formal, que tem possibilidade de acessar outros espaços, e todo dia lidar na ponta, no dia a dia, com manas minhas que não queriam estar na prostituição, por exemplo. Nada contra a prostituição, que eu acho que é um debate importante da gente fazer pela regulamentação do trabalho sexual, mas que não gostariam de estar ali, e é a única possibilidade para 90% de nós. Então, nós somos expulsas de casa aos 14 anos, temos que ir logo tão cedo para a prostituição para sobreviver, somos evadidas da escola e dos serviços públicos de saúde ou de qualquer outro espaço, porque quando você chega no lugar não respeitam o seu nome social, você não volta naquele lugar. Quando você é, chega para um atendimento médico e o médico não tem a capacidade de conversar com você para saber quem você é. Olha para uma ficha, te atende olhando para uma ficha e tudo que está escrito ali. Isso faz com que a gente evada desses espaços. E aí, centro de convivência. Oi? Oi? Dina? Oi, oi, oi.
Tô te ouvindo, Matusa. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. É que É, deu uma travadinha aqui, mas aí em seguida voltou. Ah, tá, deu uma travada aqui para mim também. E aí É. eu venho para São Paulo, a Márcia me acolhe no Grajaú, no extremo sul aqui da cidade de São Paulo. Eu recebo esse acolhimento da periferia de São Paulo, já chego também com construções, porque ali no Grajaú tem vários coletivas, vários movimentos da periferia para a periferia, fomentando as potencialidades da periferia. E aí eu entro para a coletiva Travas da Sul, que é uma coletiva do Grajaú, que a Márcia é uma das pessoas que constrói, inclusive, e ali sou extremamente acolhida. E aí, no meu segundo dia aqui também, eu vou para o Centro de Convivência Edley, bato na porta, falo, gente, vocês precisam me contratar, eu trabalho com redução de danos há não sei quanto tempo, eu tenho vivência, eu não sou formada pela academia, mas sou formada pela vida e trabalho com redução de danos, e isso e aquilo. E olha como é legal a redução de danos, porque ninguém ali me pede um currículo, ou a minha carteira de trabalho, ou um documento para provar do que eu estava falando. E aí, 2 meses depois, eu estava trabalhando no Centro de Convivência Edley, é, como agente de redução de danos, indo para cenas de uso da cidade de São Paulo e ofertando o cuidado para as pessoas que estão mais vulnerabilizadas aí, né? Que estão na Cracolândia, no Glicério, na Sé, no uso. E aí, hoje, 1 ano e 2 meses depois, eu estou coordenadora do Núcleo de Práticas de Redução de Danos do Centro de Convivência Edley, que é um núcleo onde a gente tem 3 outros núcleos, que é o Respire, que é redução de danos em contexto de festa, é, o núcleo de campo, que é esse núcleo que eu entrei trabalhando como agente de redução de danos, e o núcleo de mulheridades, onde a gente pensa estratégias de cuidado para mulheres cis, trans, travestis, que são usuárias de droga. E nesse período também eu me aproximo da Casa Chama, que era uma organização que já existia, uma organização, na época não era uma organização, era uma coletiva, que atende pessoas transvestigêneres. Aí quem não sabe o que é transvestigêneres, são todas as pessoas trans, as mulheridades trans e travestis, as pessoas transmasculinas, os homens trans, e as pessoas não binárias também. É, E aí eu me aproximo da Casa Chama, numa ligação da Karen, que era minha coordenadora lá no Edley. Ela é amiga do Dig, que é a pessoa que pensou a Casa Chama em 2018, que a Casa Chama tem uma história muito legal também, Dina, que nasceu em novembro de 2018, pouco antes desse cara que está na presidência é, ser eleito. Então, um grupo de pessoas trans e cis aliadas aqui em São Paulo percebeu que a nossa comunidade, que já é atacada é, o tempo todo, inclusive em outros governos, para pessoas trans, nunca governo de esquerda ou de direita, eu acho que se aproxima mais das nossas pautas, são os governos de esquerda, mas nós nunca tivemos avanço para a população trans. A gente tem a menor expectativa de vida, uma pessoa trans no Brasil vive em torno de 35 anos de idade, enquanto a população geral é 84 anos de idade. Então, é uma diferença absurda o que acontece, é uma violência absurda, no país que mais consome pornografia de pessoas trans também, vá entender, né? E aí a Casa Chama nasce ali dia 3 de novembro de 2018 como uma rede de proteção de pessoas trans nesse momento que essa pessoa que se elegeu atacando tanto as nossas corpos, atacando tanto os nossos direitos, que já são quase nenhum, é... e aí nasce a Casa Chama. Eu vou e conheço a Casa Chama no ano passado, no começo do ano passado, e aí o Dig me convida, fala, Matuza, tem muitos anos que tem 2 anos que eu estou a fim de formalizar a Casa Chama,
e eu não encontro a pessoa, e agora você chegou com essa bagagem, essa história toda, e a gente pode começar a pensar a expansão da Casa Chama e a formalização. E aí eu topo de imediato, começo no outro dia, foi uma ligação de telefone no meio da pandemia, e no outro dia eu já estava em todos os grupos de WhatsApp, trabalhando na Casa Chama. Em setembro do ano passado, é, a gente assinou a documentação formalizando a Casa Chama como uma associação, uma organização da sociedade civil, o que traz possibilidades de financiamento, da gente ganhar editais. E aí a Casa Chama é um lugar que me acolhe, sabe? É um lugar que eu consigo construir com esse lugar de protagonismo trans, com a voz sendo escutada e a gente construindo de nós para nós mesmos. Então, é um espaço que é construído por pessoas trans, mas com a ajuda de pessoas cis aliadas. Então, quem estiver assistindo aí também, quiser conhecer o Centro de Convivência Edley, a Casa Chama, eu acho que vale muito a pena. O Edley tem mais anos aí de estrada, está há 22 anos trabalhando com redução de danos e risco. É uma organização que já passou por outra pandemia também, passou pela pandemia da hepatite, do HIV, e esteve atuando, assim como durante essa crise sanitária que a gente está tendo da Covid-19, a gente não parou um dia, todos os dias indo para cenas, indo para as ruas, e aí eu acho que é um pouco disso, assim. Eu estou na melhor fase da minha vida, Dina. Estou agora um pouco mais tranquila. Eu sou mãe, eu tenho uma relação afro e transcentrada. Eu sou casada com um homem trans, artista, que é o Homo Afefe. O nome artístico dele é Wise. A gente tem um filho, que é o Malcolm. O Malcolm fez 4 anos na semana passada. Moro na zona sul de São Paulo, na periferia, e eu acho que é um pouco disso. Essa sou eu, esses são os lugares que eu estou. Para além das organizações, eu sempre aceito convites como o seu para falar em espaços, que eu acho que é muito importante a gente ter a nossa voz, e quando você me convida, é muito importante, assim, é um ato político mesmo, de dar voz para uma travesti preta, e atrás de mim aqui tem outras gerações, tem as ancestralidades de outras travestis que seguraram a onda, que construíram muita coisa para que eu tivesse aqui viva hoje, podendo inclusive militar e podendo inclusive construir espaços como a Casa Chama e o Edley, e tem muitas vozes ecoando aqui junto com a minha, de pessoas que estão construindo esses espaços e que estão pensando uma nova sociedade no dia a dia. Então, por isso que eu quis muito ouvir você contar essa sua trajetória, né, os seus deslocamentos, porque realmente é marcado, né, por vários momentos, assim, de protagonismo, de luta, de dores, mas, sobretudo, de protagonismo, né, de resistência, e eu acho que não é uma história solitária, né, a história da Matusa, mas é uma história coletiva, né, de várias outras pessoas, de várias outras mulheres, enfim, de uma corpografia, né, de um corpo coletivo, porque também marca o nosso debate em diálogos abolicionistas, marca também esse território de uma abolição inacabada, ou seja, uma história de luta. A gente está lutando o tempo todo, né, historicamente. E aí você trouxe uma coisa assim que eu acho que eu queria também é, é, falar também, né, a partir do que você pontuou, que é sobre como que a gente pode, então, a partir disso, construir uma agenda, né, que seja uma agenda realmente abolicionista, porque você foi falando e eu fui também pensando várias questões assim que vêm sobre, por exemplo, o debate do encarceramento, né? Eu fiz um trabalho focado no encarceramento de mulheres negras, onde existe uma lacuna imensa no trabalho, porque quando a gente olha, né, o outro lado da prisão, né, um outro olhar da prisão, tem os corpos, né, não normativos que estão no sistema prisional e que sofrem a hiperprivação de direito, né, que você pontuou aí, expulsos de casa, enfim, vários
várias múltiplas formas de opressões, e quando isso recai no sistema prisional, a gente não consegue nem dimensionar, né, o tamanho da violência de uma pessoa trans, por exemplo, no sistema prisional. É que além do abandono, né, familiar, e eu falo do abandono familiar no sentido mesmo de ter sido expulsa, de não ter, muitas vezes, nem sequer o contato mais, né, com a família. Não estou aqui desconsiderando as filas imensas que se formam do outro lado do cárcere de familiares. Então, eu estou tomando muito cuidado também para falar da questão do abandono. Mas um abandono no sentido de realmente do não reconhecimento pela própria família, né, desde a infância, por exemplo. Então, é a hiperprivação de direito e a potencialização da violência, né, dentro do sistema prisional, quando a gente fala sobre isso em corpos que não são, muitas vezes, considerados em estudos, em trabalhos acadêmicos, ou quando as pessoas falam sobre encarceramento em massa. Eu tive contato com pessoas, né, uma mulher, por exemplo, que se autodeclarava lésbica no sistema prisional, uma mulher negra, enfim, que era atravessada por diversas violências, sobretudo a geração dela, né, marcada pelo sistema prisional, fora do sistema prisional também, como uma mulher que esteve na Fundação Casa, quando era ainda adolescente, marcado pela filha que estava presa junto com ela no sistema, enfim, tudo isso como forma de hiperprivação de direitos, né, aos olhos do sistema, aos olhos dos homens brancos da lei, ou dos homens, né, do olhar patriarcal de quem administra o sistema prisional. Então, acho que essa é uma outra dimensão, assim, muito mais perversa também, em relação a esse debate. E isso a gente também falando da questão da violência policial, né, Matusa? Porque a gente observar a forma de violência perpetrada contra corpos não normativos ao sistema cis heterossexual da nação, né? Que a nação brasileira é uma nação na sua própria Constituição, ela já é declarada, ainda que não esteja escrita, mas ela é feita pensando numa hierarquia de homens e mulheres, né? Num sistema para homens e mulheres. Então, num sistema patriarcal de direitos, né? De modelo de cidadania. Então, a polícia, quando assassina pessoas, e aí eu trago aqui como exemplo também o caso da Luana Barbosa, é requinte de crueldade, é a expressão maior da violência colonial, é demarcar de fato uma pós-abolição que nunca foi concluída na nação brasileira, e reproduzir também um sistema de castigo como um modelo de punição exemplar a outros corpos, né? Porque a forma como os 3 policiais, né, mataram a Luana foi isso, né? Foi dizer, você quer se parecer, você quer se comportar como um homem, então você tem que aguentar a violência como um homem. Isso é a expressão maior, assim, da violência mesmo, da violência colonial. E, ao mesmo tempo, também a história de resistência, né, de corpos que, por serem corpos não normativos, por ser uma corpografia de fato construída coletivamente, confrontar o Estado, né, inspirar também a luta, porque é um ato também de coragem, é um ato revolucionário se declarar um corpo não normativo ao sistema. Não normativo a um sistema de direito, que é um sistema de direito, como você falou, né? Também eu não quero ser incluída, que eu acho muito interessante, porque ser incluída aonde, né? Num sistema capitalista, racial, patriarcal, sexista, né? Nós não queremos isso, né? A gente quer uma outra sociedade. Dina, eu acho que é muito disso que você fala, e a abolição nunca existiu, não foi completada, porque a gente nunca, os nossos povos não existiram reparação. A gente foi tirado desse lugar escravagista e jogados ao acaso, como é feito até hoje. É, as pessoas trans estão jogadas ao acaso.
é, da sociedade. Então, você não tem nenhuma política de inclusão, de acesso para as corpas, e você vai resistindo aí aos poucos. E esse corpo que é político, ao mesmo tempo que é um corpo que tantas violências atravessam, só a existência de uma pessoa trans, só uma travesti sair de casa, andar de dia, pegar o metrô, ir para o shopping, ir para os lugares aí que não foram feitos para nossas corpas, que não gostariam que as nossas corpas estivessem, isso já é político. Então, é esse confronto que você fala. E eu acho que é para além disso, a gente questionar aqui as pessoas do que a gente pode fazer coletivamente, do que a gente pode mudar no dia a dia, nos espaços que a gente está, para que esses lugares sejam menos violentos para as corpas trans, por exemplo. Porque aonde tem uma pessoa branca e uma pessoa preta, vai haver racismo. Eu acho que sempre. O que a gente pode é o que a gente faz para cuidar disso e para amenizar as violências. Aonde tiver gente cis, eu sempre falo isso aí nas consultorias que eu dou para a empresa. É uma empresa majoritariamente de pessoas cis. O dono é cisgênero. Quer contratar uma pessoa trans? Tem que saber que vai rolar transfobia. Se a pessoa for racializada, vai acontecer BO de racismo ali. Mas agora, o que a gente faz com isso e como a gente se prepara para prevenir essas situações? É, e aí eu acho que a gente tem exemplos de construções que têm sido feitas, que invertem um pouco a pirâmide, né? Como a Casa Chama, que é um lugar que quem está no lugar de tomada de decisão são as pessoas trans, e as pessoas cis aliadas chegam para ser aliadas e para ajudar na construção dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. É, e aí isso é uma experiência que ensina muito para muitas pessoas e que traz dignidade, porque eu acho que é sobre dignidade também para as nossas corpas. A gente produziu agora na Casa Chama dois grandes festivais só esse semestre. O primeiro foi em abril, no finalzinho de abril, que foi o primeiro festival do mundo com protagonismo de corpos transmasculinos. Então eram só pessoas transmasculinas. É, e aí, gente do Brasil inteiro e até alguns artistas internacionais também. E aí, para você ver como que isso é uma denúncia. Porque em 2021 é a primeira vez que homens trans artistas se reúnem num festival para ter protagonismo com a sua arte, para conseguir apresentar a sua arte. E aí a gente tem o segundo festival Transversalidades, que vai ser do dia 31 ao dia 3 agora de junho, do dia 31 de maio ao dia 3 de junho, que é o Festival Transversalidades, que tem um protagonismo maior de mulheres trans e travestis, e que é o único festival também de pessoas trans, de mulheres trans do Brasil, que dá protagonismo, e que é assim, produção quase 100%, 98% da produção é de pessoas trans, e o protagonismo das artistas são todas pessoas trans ali em cena e mostrando a sua arte. Então, eu acho que quando a gente vai ocupando esses espaços, espaços como a Erika Hilton ocupa, e mais outras 29 pessoas trans eleitas no ano passado, isso já por si só é uma denúncia de que esses espaços até então não tiveram as nossas vozes. Como que a gente vive numa democracia, mas que algumas vozes não fazem parte do processo de construção das políticas públicas, da construção desse Estado? É... E o que está posto aí também, o que não nos dá esses acessos, é uma política de morte. A não legalização das drogas, as prisões, a reformulação da política
da luta antimanicomial, que antes a gente aprendia as pessoas nos manicômios, e aí com a reforma psiquiátrica vai se inovando e os presídios viram possibilidades de tirar da sociedade o que o Estado não quer e que a gente sabe quem são essas pessoas. E a manutenção dessas políticas tudo faz parte de um plano que é um plano de morte, e que a gente sabe e tem percebido isso cada dia mais na ponta. O que é maravilhoso disso tudo, que ainda tem coisas boas dentro disso tudo, é que as pessoas estão se conscientizando na ponta. Então, na Cracolândia, as pessoas sabem que a guerra às drogas é uma guerra para matar elas, para matar pessoas específicas, para tirar da sociedade, que a gente tem uma política de morte, e que com o atual governo isso vai só se agravando, né? A gente sabe que, e aí volto naquilo da presença e da ausência, que a presença mata com as forças policiais na periferia, com as questões de droga, ao invés de ser cuidada na política de saúde pública, sendo cuidada pela segurança pública, isso mata com a presença do Estado. E a ausência mata quando, na situação que a gente está vivendo da Covid, você não tem testagem, aí compra um monte de teste, deixa os testes vencerem, mas não testa a população em massa, você não tem leito suficiente para as pessoas, você não tem vacina, e aí é sabido por todo mundo que não tem vacina, por quê? Para as pessoas morrerem mesmo. Então, vai deixando ao acaso, e não é por acaso, é muito bem pensado, planejado, estruturado, porque é assim que vão é, nos vulnerabilizando até a morte. Mas só que não tem mais jeito, Odina, e você sabe bem disso, porque a sua luta diária e a de tantas outras pessoas é essa, é de bater com o pé na porta e segurar para que a gente não tenha retrocessos e a gente consiga avançar nessa sociedade. Não tem mais jeito, não tem como mais fingir que as pessoas trans não existem. Não tem como mais fingir que a gente vive num país que não é racista. A gente sabe que é. Aonde que estão as pessoas pretas e pobres desse país? Estão nas periferias, estão no sistema prisional, estão nas cenas de uso de droga, estão nas instituições de abrigamento. E olhar para isso é denunciar. É denunciar que é proposital a política que está posta no nosso país, mas só que a gente não aceita mais as coisas prontas. A gente não aceita mais fazer parte. A gente está se organizando na base, porque aí tem vereadora mais bem votada do país, que é ex-garota de programa, já morou na rua, e que agora está junto com esses homens brancos, construindo e levando as nossas vozes e o que a gente quer de sociedade para esses espaços. E o ano passado foi um salto de 30 pessoas. Então, a gente está se organizando na base e daqui a pouco a gente vai estar nesses espaços e tomando esses espaços de volta, porque nunca foram nossos, né? Vamos estar tomando esses espaços e construindo cada vez mais e tomando a voz. Eu acho que a partir daí, é a partir da gente se aquilombar mesmo, aquilombar os nossos afetos, as nossas construções, a gente se aproximar dos pares e das pares por aí pela vida e resistindo até que os avanços cheguem, porque eles vão chegar. Eu tenho plena consciência de que eu não estou construindo uma possibilidade de sociedade nova para mim, sabe? Eu acho que eu não vou viver isso ainda. Mas a gente precisa pensar, e aí eu trago todo mundo para refletir sobre isso, o que a gente faz no dia a dia para deixar uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. E se o meu neto, daqui a um tempo, for uma pessoa trans? O que eu colaborei? Cadê as pessoas trans no meu almoço de domingo de família? Por que não tem pessoas trans
no escritório que, que a gente trabalha. E quando que a gente vai começar a questionar esses lugares? Por que que não tem no mercado que a gente trabalha e não tem pessoas trans fazendo compra? Não tem, porque a gente está marginalizada por esse Estado, vulnerabilizada. Nesse período da pandemia fica escrachado. O, aumentou o número de mortes de pessoas trans, diminuiu a nossa expectativa de vida. A ANTRA está dizendo aí que a nossa expectativa de vida reduziu durante a pandemia para 27 anos de idade. E as pessoas não conseguem mesmo acessar os lugares. O que a gente pode fazer? A gente pode trazer para perto? A gente pode trazer para o afeto? Porque tem corpos que nem o direito ao afeto têm. Então, eu acho que fica um pouco dessa reflexão também. Sim, era justamente, você falou justamente o que eu ia lançar também como uma pergunta. Quando você fala do almoço de domingo, eu sempre lembro da Neon Cunha, porque a Neon Cunha também faz muito essa reflexão que você está fazendo, sabe? Do almoço de domingo. Cadê as pessoas trans no almoço de domingo, né? Às vezes, na própria militância mesmo, né? Se debate, se fala, mas e na hora de fazer o convite, né? Mesmo como né, um gesto mesmo simbólico de falar isso, né? Mas eu acho que muito importante essa reflexão toda que você traz, Matusa. Eu acho que a gente foi num papo muito bom aqui. Já estamos aqui já com 19 horas e 57 minutos. Eu quero muito te agradecer, assim, nossa, pela sua generosidade de falar, de vir, de abrir seu coração, de abrir sua história. Queria que você também sugerisse, né, um livro, uma música, sei lá, algo que você goste, você também compartilhasse aqui para o pessoal, para a gente. Um filme, um livro. A Vilma Reis, a gente estava conversando sobre isso, ela sugeriu tantos livros e eu não conseguia nem anotar. Ela foi de Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, Angela Davis. Queria saber se tu pode indicar algumas leituras para a gente também, no sentido mesmo de descolonizar a mente, de desmasculinizar os discursos, de descolonizar a gramática. Eu acho que tudo isso é tão fundamental e eu acho que parte daí a grande mudança, sabe, para uma nova sociedade, porque a gente precisa olhar outros lugares, né, acessar outros lugares. E aí você trouxe também uma coisa, né, tão interessante que eu ia justamente te perguntar sobre a eleição, né, de pessoas trans depois do assassinato da Marielle Franco, infelizmente, né, após o assassinato, a execução de Marielle Franco, surgiram muitas outras vozes de Marielles. Eu sou uma das 60 lideranças de mulheres negras no Brasil, que surgiu após, né, pelo programa Marielle Franco. E também várias vereadoras, né, pessoas que ocuparam o parlamento. Acho fundamental você ter pontuado isso, né, ter falado sobre esses corpos que ocupam esses lugares que historicamente foram lugares de homens brancos e masculinizados, né? Ao mesmo tempo, é importante a gente também falar do risco, né? Porque o Brasil é um país que mais assassina ativistas de direitos humanos. E sendo uma ativista trans negra num espaço como esse, está em alto, assim, num alto grau de lugar vulnerável, né? Correndo risco mesmo de ameaça, enfim. Mas saudar também todas as mulheres trans que ocupam esses espaços, homens trans, que estão nesses espaços fazendo a resistência e escrevendo uma outra história. Muito fundamental você falar sobre isso. Queria que você sugerisse aí uma leitura e também já encaminhar aí para suas palavras finais. Dina, primeiro, queria te agradecer muito por esse espaço, te dizer que eu te admiro muito e eu me sinto muito segura para conversar com você. Tem mais gente aí assistindo a live, mas aqui só tá eu e você nessa tela e eu me sinto muito segura sempre. E eu queria te agradecer por isso, porque você traz esse lugar de segurança para suas irmãs,
pretas como eu conseguirem se sentir à vontade para falar dessas dores, dos atravessamentos, das violências, de como a gente tem construído coisas por aí. E aí, sobre as vereadoras, a gente sabe que as vereadoras trans, pelo menos as de São Paulo, todas sofreram ataques depois de eleitas, ameaças de morte. A Erika Hilton teve o gabinete invadido, a Samara teve tiro para o alto na rua de casa, a Caroline Yara teve que mudar de casa, todas elas, né, na verdade, tiveram que sair de casa, estão andando com segurança, por exercer um direito, por exercer um cargo público, estão sendo atacadas o tempo inteiro, mas eu acho que tem essa força, eu falo com elas às vezes, tem essa força do que é o que já está posto, do que está sendo construído aqui na base e do que a gente já vai afrontar mesmo, não tem como. Ou a gente morre nas ruas aos 27, 35 anos de idade, pela ausência e presença aí do Estado, ou a gente vai enfrentar e se articular para ocupar esses lugares e denunciar o que está acontecendo o tempo inteiro. Então, eu acho que tem uma força muito grande, as violências acontecem e os ataques já aconteceram. A gente tem a vereadora lá do Rio que saiu do país porque estava sofrendo ameaça de morte, mas o Estado vai ter que se responsabilizar com isso em algum momento, e não vão poder silenciar as nossas vozes, não tem mais jeito. A gente não aceita silenciar, e a Marielle é uma prova disso. Você mata uma, vem 600, vem 6.000 e sementes, e que vão continuar ocupando os lugares. Então, não é esse caminho, não vão conseguir calar as nossas vozes. E aí, eu gostaria de indicar leituras e pessoas, na verdade. Eu vou indicar mais de uma também. Pessoas que a gente precisa conhecer, pessoas trans pretas, que a gente precisa conhecer, ouvir falar, ir em palestra. Todas as pessoas que eu vou falar, algumas são artistas, estão falando através da música, então é mais fácil a gente achar aqui no YouTube mesmo música dessas pessoas, como Linda Quebrada, Jupe do Bairro, Ventura Profana, o meu próprio companheiro, o Al Ice, deixe-me ver quem mais. Mona Brutal. O Festival da Casa Chama vai estar recheado, inclusive, de artistas e potencialidades de pessoas trans que vale a gente conhecer, pessoas que estão nos slams, pessoas que são do rap, essa voz que vem da periferia e que vem nesse lugar de denúncia também, eu acho que é muito importante da gente ouvir. Eu gostaria de indicar para a gente ler e conhecer a Mogli também é cantora, mas ela acabou de lançar uma publicação, eu não lembro o nome agora, mas eu posso deixar depois, meu computador está com problema e eu estou no celular. Eu posso deixar no comentário dessa live no YouTube depois, quando a gente finalizar. A Mogli, tem Bruna Curi, que é uma performe travesti, preta, tem uma pessoa que ninguém pode deixar de ouvir essa mulher falar, que é a Diran Castro. Diran tem trago um debate muito importante sobre a questão de raça e ela fala muito da retina colonial. Então, ela teve uma formação, inclusive, agora no mês passado, eu fiz, e é muito imprescindível que todo mundo ouça a Diran Castro, que a conhece, ela é super aberta. A Diran, para vocês terem ideia, ela abre a casa dela para receber as pessoas, ela é artista plástica também, e para trocar ideia, e ela tem uma pesquisa muito interessante que ela usa da prática de sexo para pesquisar homens brancos que são militares e através disso ela vai hackeando e faz um trabalho artístico, ela pinta os quadros, ela fotografa esses militares de 25, de 18 a 25 anos de idade, eu acho que são 35 anos de idade, são os clientes dela, e
nas telas tem o esperma desses caras e ela pinta, e os militares depois voltam e assinam a obra de arte dela. Ela não assina nenhum. Quem assina são os militares que ela pesquisa através da prática de sexo. E aí eu acho que são essas pessoas. é, Infelizmente, a gente não tem muitas publicações ainda de pessoas trans, a gente não tem muitos livros, mas isso está mudando. Tem pessoas trans construindo é, suas contribuições aí, e só ficam essas indicações e a minha gratidão por esse espaço de poder trocar aqui com você um pouco, Dina. Sempre conte comigo, estou sempre à sua disposição, conte comigo sempre mesmo. O que você precisar, é só me mandar mensagem, eu estou por aqui. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo também a live aí no canal da Dina, e dizer para a gente refletir sobre essa questão que muitas de nós têm dito sobre o almoço de domingo. Esse é um bom caminho para entender as nossas corpas, para desmistificar as coisas que têm relação às nossas corpas aí no mundo. Obrigada, Matusa. Muito obrigada. Depois, se você puder nos comentários colocar os links, ou você pode também me enviar, que eu coloco lá, dos teus trabalhos, né, da Casa Chama, Edilei, enfim, de onde você transita, que você tem também aí algum trabalho, alguma atividade acontecendo, algum projeto, algum financiamento, e as indicações também que você passou, enfim, o que você quiser, você me passa que eu posso colocar lá, ou se você quiser ir diretamente também no Face e colocar para o pessoal acessar. E eu quero também muito te agradecer, dizer também que eu estou à sua inteira disposição também, sempre, não apenas para as discussões políticas, mas para tomar cerveja para o almoço de domingo. Minha casa está aberta aqui, você sabe disso, para você, seu companheiro, seu filho. Quero aproveitar também e desejar muita saúde para ele, saúde plena, saúde espiritual, física, psicológica, saúde plena. Acho que é um ato revolucionário, né? A gente ter saúde hoje e pelo aniversário dele, né? E para você também. E estou à inteira disposição. Assim a gente finaliza o nosso encontro, Diálogos Abolicionistas, falando da vida, que eu acho que é fundamental. Muito obrigada a todas as pessoas que acompanharam a live e obrigada, Matusa, gratidão. Um grande beijo para Obrigada. você. Vacina para nós todos já. Amanhã eu estou na manifestação aqui na Paulista, em São Paulo. Está chegando esse momento também, eu acho, da gente ir para a rua. Esse governo não vai ceder em nada. Então, com todos os cuidados, eu já estou vacinada, inclusive, mas espero que tenha vacina para todos, e para a gente poder se encontrar em breve, poder tomar cerveja, se abraçar, almoçar, fazer um churrasquinho. E é isso. Obrigada, Dina. Amanhã tem a manifestação, que vai ser, acho que no vão do MASP, né? Todo mundo vão se encontrar, É às 16. atualizando, tá chamando, às 16 horas. É, E dia 2 também tem manifestação sobre o caso do Miguel, o garoto que morreu em Recife, né? Enfim, do caso da Sari Corte Real, a mulher racista. E também vai ter uma manifestação sobre o caso do Miguel. Então, são duas manifestações, uma agora, amanhã, e outra semana que vem, que a gente precisa parar esse país. Fora Bolsonaro, genocida, e vacina para todos, valorização do SUS, né? É fundamental também nesse momento. é isso. Fora genocida. É.